solicitaram-me que fizesse aqui uma intervenção que de algum modo enquadrasse aquilo que tem sido o ensino profissional e a sua evolução nos anos mais recentes, tentando balizar o que nós entendemos por ensino profissional, quais são as preocupações e quais são aquelas que nós antevemos como mais-valia e os caminhos que podemos seguir nesta oferta no âmbito do sistema educativo e formativo, que tem tido uma importância cada vez mais crescente. E tem tido porque tem visto aumentar de forma muito considerável a adesão por parte dos alunos, em particular dos jovens em idade de frequentar o nível escolar de ensino secundário, mas também tem visto porque tem sido uma aposta de forma muito forte por parte dos nossos parceiros da União Europeia, sendo que muito daquilo que são os fundos comunitários que nós temos para o próximo programa quadro de apoio comunitário estão centrados nestas modalidades de ensino que têm a ver com a dupla certificação, e eu vou falar um pouco sobre isso. A Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, que represento e à qual me tenho dedicado nos últimos anos, além da componente do ensino profissional, tem outras componentes que levam à qualificação. O ensino profissional é uma delas, e viu destacado no nome da agência esse papel de importância estratégica para o país que o Governo decidiu atribuir quando iniciou funções há 4 anos atrás, mas existe todo um outro sistema que se preocupa em garantir que a população portuguesa tem e atinge elevados níveis de qualificação. Todos nós temos a noção de que a palavra qualificação está muito associada ao desenvolvimento do que é um país e que isso tem, por seu lado, a ver com uma aposta forte nos recursos humanos e na população como a mola de crescimento e desenvolvimento da sociedade que constitui esse mesmo país. A questão está, o que é que nós falamos quando falamos de qualificação, sendo que nem todos falamos do mesmo. Nós temos uma definição formal de qualificação, e a definição formal de qualificação que nós temos tem a ver com o aferirmos o nível que uma pessoa, um indivíduo, um jovem ou um adulto detém em determinada fase da sua vida pelos percursos de educação e formação que foi percorrendo ou pela experiência de vida que foi adquirido. E esse nível de qualificação, e nós temos um quadro que estrutura os níveis de qualificação de 1 a 8, em total sintonia com o quadro europeu de qualificações, sendo que o 1 está ao nível do ensino básico e o 8 está neste momento posicionado com o doutoramento no âmbito do ensino superior. Esse nível de qualificação tem que ser descrito por 3 eixos, que são os conhecimentos que essa pessoa possui, as aptidões que essa pessoa também possui e quais são as atitudes que ela também possui. E muitas vezes nós centramos apenas e exclusivamente nos conhecimentos e na avaliação desses conhecimentos, quando existem mais 2 eixos importantíssimos na definição de quão qualificada é uma determinada pessoa. A forma e a capacidade da pessoa conseguir mobilizar todos estes eixos que foi adquirindo ao longo da sua vida designam-se a sua competência ou as suas competências. Tudo isto faz parte de um termo técnico que se designa por resultados de aprendizagem e que muitas vezes nós no sistema educativo e formativo não temos a preocupação de nos centrarmos nele, centrando muito mais naquilo que são os processos de educação e de formação, os currículos, os tempos letivos, as metodologias, sem olharmos para aquilo que é o resultado que deve ser obtido e que deve estar medido nestes 3 eixos, nestes conhecimentos, nestas aptidões e nestas atitudes. A definição de competências, esta que eu aqui vos dei, não é uma definição de competências que nós tenhamos porque nos apetece ter, porque a palavra competências tem tido muitas acessões e depende muito de quem se refere a ela. Se nós olharmos para a definição que a Organização Internacional do Trabalho tem para a acessão da palavra competência, ela diz que abarca os conhecimentos, as atitudes profissionais, o saber fazer que se domina e aplica num contexto específico. Eu podia ter colocado aqui também a definição que a OCDE utiliza, que é muito semelhante à da OIT, e nós temos uma no nosso sistema. A que nós temos no nosso sistema é aquilo que eu vos disse, a capacidade reconhecida que alguém tem
para mobilizar conhecimentos, aptidões e atitudes em contextos de trabalho, em desenvolvimento profissional, de educação e desenvolvimento pessoal. Esta introdução que está aqui é muito importante para percebermos qual é a mais-valia de um ensino profissional num sistema educativo, e em particular no nosso. Quando nós olhamos, por exemplo, para os sistemas inspirados nos modelos franceses, nós temos terminologias que já nos habituámos a ouvir, como o saber fazer e o saber estar. Se formos para os modelos inspirados nos modelos anglo-saxónicos, temos as competências técnicas, as competências metodológicas e as competências sociais e pessoais, e estamos todos a falar do mesmo ao fim e ao cabo. Nós, nos dias de hoje, temos que ter a perfeita noção de que depois temos passado por uma sociedade industrial, que evoluiu para uma sociedade da informação, que inundada de informação teve que aprender a retirar conhecimento e evoluiu para a sociedade do conhecimento. Nos dias de hoje estamos naquilo que podemos chamar a sociedade das competências das pessoas para podermos avaliar a forma como vamos evoluir. Nós, quando desenharmos um sistema nacional de qualificação, suportado num sistema educativo e formativo, não podemos esquecer 4 eixos orientadores para aquilo que nós fizemos, ou 4 eixos orientadores para aquilo que nós fizemos. Temos de ter a perfeita noção de que neste momento já não há momentos estanques de aprendizagem ao longo da vida. É algo que já está nos discursos políticos há muito tempo. Temos que tomar medidas concretas que implementem de forma muito direta e pragmática este paradigma que permita às pessoas terem possibilidades de ir aprendendo ao longo da vida, independentemente da qualificação que forem obtendo. Não podemos estar desassociados da componente da empregabilidade e das empresas e do crescimento económico de cada um dos países. É algo que está cada vez mais presente na nossa sociedade, e muito daquilo que são os fundos de apoio ao nosso desenvolvimento tem a empregabilidade como métrica de avaliação das nossas decisões. Mas dito isto, não podemos nunca também deixar de lado que a realização e o desenvolvimento pessoal de cada um é um vetor-chave no crescimento da sociedade. Está intimamente ligado ao desenvolvimento profissional, mas tem que estar também nas componentes que nós tivermos como reflexão naquilo que fizermos no nosso sistema educativo e formativo. Por outro lado, não podemos ter um sistema que se preocupe com um determinado tipo de componentes e que deixe de fora aquelas que permitam que cada um de nós, jovem ou adulto, seja um cidadão perfeitamente integrado na sociedade e que possa, em pleno direito, desenvolver de forma ativa essa cidadania. Estas preocupações têm que estar intimamente ligadas naquilo que nós hoje temos como certo no mundo que vivemos. É que se há alguma coisa que é constante, que é permanente, é a permanente mudança. Nos dias de hoje tudo muda a uma velocidade vertiginosa, e eu não vou aqui alongar, mas temos esta perfeita noção de que nos mercados em que as empresas operam há dinâmicas que fazem com que as condições e os contextos sejam alterados de forma muito rápida. Na forma como toda a organização do trabalho se estrutura, temos neste momento lógicas de funcionamento muito mais centradas em trabalhos de equipa, em rotação de postos de trabalho, onde cada um tem que ter a capacidade de se adaptar a novas funções de forma muito recorrente, novos modelos de organização dessas mesmas estruturas, autonomia dos grupos e autonomia individual são componentes que nos dias de hoje fazem parte desta mudança que fomos observando. Depois há as outras mudanças que todos nós vamos observando de forma mais direta, como as mudanças tecnológicas, quer na nossa vida pessoal, quer na nossa vida profissional, e que passa muito pela automatização e pelas novas tecnologias que se vão desenvolvendo também ela a uma velocidade vertiginosa. Se nós tentássemos mapear aquilo que nós identificamos como as competências que uma pessoa tinha há uns anos largos a esta parte e as competências que essa pessoa hoje deve ter para poder respeitar os tais princípios de desenvolvimento em termos de qualificação, nós podíamos ter algo deste género. A azul, um perfil que representava umas competências muito mais baseadas no trabalho corporal, num trabalho individualizado. A vermelho, novas competências que relativizaram completamente esse trabalho corporal, aumentando de forma muito significativa a necessidade de atividade mental, de responsabilidade individual, a capacidade de cooperar e a capacidade de comunicar como algo fundamental no perfil dos dias de hoje, os conhecimentos de forma muito mais profunda do que aquilo que era no perfil anterior e
a responsabilidade individual, como eu vos disse, aqui de forma muito marcada. Temos que ter esta noção sempre que refletirmos sobre como é que queremos que evolua o nosso sistema educativo e o nosso sistema formativo. Nós temos, neste momento, bem identificados 3 paradoxos que nos levam, pelo menos no nosso entender, a uma conclusão muito óbvia. Os 3 paradoxos são os seguintes. Primeiro, em 2013, quando nós olhávamos para os dados do Eurostat, tínhamos um número alarmante de desempregados no espaço da União Europeia, em particular no espaço da zona euro, cerca de 19,3 milhões de pessoas nesta zona, mas ao mesmo tempo o Observatório Europeu de Oferta de Emprego identificava 1,7 milhões de ofertas de emprego para os quais não encontrava ninguém que conseguisse satisfazer aquela oferta. Não encontrava por não existir ou não se conseguir identificar pessoas que tivessem competências para aquelas ofertas. Um outro paradoxo que nós identificamos facilmente é aquela noção que temos de que estamos, quando olhamos para os nossos jovens, perante a geração mais qualificada de todos os tempos. É algo que está também nos discursos políticos, é algo que nós temos isto como aceite pela evolução própria do nosso sistema educativo e pela massificação, pelo acesso, a facilidade de acesso e de frequência a todo o nosso sistema educativo, mas, no entanto, quando nós olhamos para esses mesmos jovens, para os tais mais qualificados, temos que cerca de 25% no espaço da União Europeia está sem encontrar um emprego. Podíamos dizer que tem a ver com o contexto atual, que ainda nos encontramos, de crise financeira e económica, que assolou a Europa toda e Portugal de forma muito particular nos últimos anos, mas se olharmos mais para trás, se olharmos para os últimos 20 anos, nós encontramos que em 11 desses 20 anos esta percentagem nos jovens esteve sempre acima dos 20%. O que quer dizer que temos aqui algo que é intrínseco, que tem a ver com a dificuldade dos jovens em encontrarem uma solução no mercado de trabalho. Temos já aqui, de algum modo, relativizado o facto que é muito difícil, ou é mais difícil, encontrar um emprego a quem está fora do que manter um emprego a quem está dentro e, portanto, esta pressão no desemprego jovem será algo que será sempre ligeiramente maior do que na outra parte da população, verdade? Mas, no entanto, não justifica esta dificuldade crónica que os jovens têm nos últimos 20 anos para encontrar uma vida ativa ou para iniciar uma vida ativa em termos profissionais. O terceiro paradoxo, e este para mim o mais clarificador de todos, tem a ver com o seguinte. A McKinsey, em 2012, realizou um estudo em alguns países europeus e Portugal foi um deles. Estes dados dizem respeito aos resultados para Portugal. E entre algumas questões que foram colocadas, houve uma muito particular que tinha a ver com a percepção da preparação dos nossos jovens em iniciar a vida ativa. E foi perguntado às empresas, aos empregadores, foi perguntado aos próprios jovens que tinham iniciado a vida ativa, se estavam ou se consideravam que esses jovens estavam em condições de iniciar o desafio que tinham abraçado. Depois também se perguntou aos responsáveis pela formação e educação desses jovens na preparação para o mundo do trabalho. E quando nós perguntamos aos empregadores, temos 35% a dizer que sim, que acha que sim, que estavam bem preparados os jovens que receberam, números redondos, 1/3. Quando se perguntámos aos jovens se eles se achavam bem preparados para aquele desafio que abraçaram, 38% achou que sim, ou disse que sim, que tinha a noção de que estava bem preparado, mais uma vez 1/3. Quer dizer que temos aqui uma proporção de 1/3, 2/3 a achar que os jovens estavam bem preparados quando entraram no mercado de trabalho. No entanto, ao fazermos a pergunta às entidades que têm por responsabilidade operacionalizar as várias modalidades de educação e formação, e a pergunta era se achavam que os jovens que tinham preparado iam em condições ou em boas condições de iniciar uma vida ativa, o sim passou a ter 74% das respostas naquele inquérito. Esta percepção alterou-se completamente quando colocada do lado de quem tem a responsabilidade de fazer uma solução adequada para os nossos jovens, para eles poderem iniciar a tal vida ativa que tanto anseiam. Passou a ser de 2/3 para o sim e de 1/3 para o não. Esta forma diferente de olhar para o problema, ou esta percepção, é algo que nos deixa
preocupados e que nos leva a ter a noção clara, conjuntamente com os outros dois paradoxos, que nós temos um desajuste entre aquilo que estamos a produzir como qualificação, em particular dos jovens, e aquilo que o mercado de trabalho necessita para poder tirar partido desse capital, desses recursos humanos e poder se desenvolver em conjunto com eles. O ensino profissional é uma das modalidades, é um dos caminhos para a obtenção da qualificação, há outros. Este é particularmente dedicado aos jovens. Quando nós falamos de ensino profissional, e depois aqui há também alguma dificuldade nos termos, nós falamos de todas as modalidades que em Portugal, no final do processo, oferecem aos nossos jovens uma dupla certificação. Estamos a falar de jovens em idade de frequentar o ensino secundário, portanto que iniciam aos 15 anos, terminam aos 18 anos em condições normais, e que no final obtêm o 12º ano de escolaridade e uma qualificação profissional que os habilita para iniciar uma vida profissional. Há várias modalidades e este é um dos problemas que nós temos no nosso sistema. Temos os cursos profissionais, que são a grande modalidade no nosso sistema. Temos os cursos de aprendizagem, que são os que são operacionalizados pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional. E temos agora uma outra, em experiência piloto, criado pelo atual Governo, que se chamam os cursos vocacionais de nível secundário. São 3 modalidades para jovens que oferecem dupla certificação no final do seu processo. Esta dupla certificação confere no tal nível de qualificação um nível 4 de qualificação. Só para darmos aqui um exemplo e posicionarmos isto do ponto de vista relativo, um jovem que tira um científico humanístico, aquilo que muitos designam por os cursos normais ou o ensino regular, e que nós nos recusamos na agência a usar essa terminologia, porque se aqueles eram os normais, quer dizer que os nossos eram os anormais, se aqueles eram os regulares, estes eram os irregulares. Um curso científico humanístico corresponde do ponto de vista de qualificação, nos tais conhecimentos, aptidões e atitudes, a um nível 3. Um curso do ensino profissional, seja qual for a modalidade, corresponde no mesmo quadro nacional de qualificações a um nível 4 de qualificação. Porquê? Porque dá algo mais do que simplesmente os conhecimentos. Desenvolve também as aptidões, essencialmente as técnicas, e as atitudes, muito pelo envolvimento de uma parte da aprendizagem no mundo do trabalho, no mundo das empresas. Este ensino é neste momento considerado não só a nível nacional como prioritário, mas a nível comunitário. Há, neste momento, um grande conjunto de políticas comunitárias de incentivo ao desenvolvimento deste ensino. Nós consideramos que existe um conjunto de passos que fomos dando ao longo dos últimos anos e que gostaríamos muito de continuar a dar de forma sustentada para podermos tornar este caminho aquilo que nós achamos que ele deve ser, a primeira grande opção dos nossos jovens em termos de educação no nível secundário. Ponto número 1, valorizar este ensino profissional. Ele não é de todo um caminho para combater o abandono escolar. É um caminho que combate o abandono escolar. Mas combate o abandono escolar pelas suas características, pela sua diversidade, que consegue ir ao encontro das motivações de cada um dos jovens e os consegue chamar para o processo de forma muito mais ativa do que simplesmente os cursos científico-humanísticos que começam a ter um grande desfazamento por parte do interesse dos jovens. 140 mil jovens, 44,5% dos jovens em idade do 9º ano de escolaridade a frequentar este caminho não é abandono escolar. Temos cada vez mais jovens a escolher este caminho como uma primeira opção, porque foram-se apropriando da tal imagem de que os científico-humanísticos que só dão para ir para a faculdade e que muitas vezes os próprios cursos superiores estão desajustados da realidade das empresas e como tal não são garante nos dias de hoje de nenhuma solução de empregabilidade, começam eles a ter a percepção de que um curso no âmbito do ensino profissional abre mais portas do que simplesmente o outro. O que nós temos que fazer, e temos vindo a trabalhar nisso, é envolver de forma muito mais ativa as empresas neste processo, na fase de diagnóstico de necessidades para podermos ajustar
a rede que temos em funcionamento, no seu envolvimento no desenvolvimento, na participação do desenho e desenvolvimento curricular das ofertas e, muito importante, que elas se empenham em processos de formação em contexto de trabalho. Não só aquilo que nós designamos muitas vezes por estágios, mas, de forma diferente, formação em contexto de trabalho tem associado resultados de aprendizagem. As empresas têm que ser responsabilizadas por um conjunto de resultados de aprendizagem. Pode não ser nos conhecimentos, ou não tanto nos conhecimentos, pode ser um pouco mais nas aptidões, mas será de certeza muito nas atitudes, para que os nossos jovens saiam muito mais qualificados do que aquilo que teríamos se elas não estivessem envolvidas. Temos que implementar, e estamos a dar passos concretos nisso, aliás é uma das condições ex ante para podermos ter tido o financiamento no programa quadro que agora se começa a utilizar, um sistema de garantia da qualidade da educação e formação profissional. Um sistema que monitorize tudo o que fazemos e que avalie os resultados que são obtidos por parte dos nossos alunos em várias dimensões e que esteja alinhado com um quadro de referência comum em todo o espaço comunitário. Por outro lado, temos já um conjunto de instrumentos, como por exemplo um catálogo nacional de qualificações, que para cada qualificação descreve aquilo que são os referenciais de formação, o que são os referenciais de reconhecimento de competências para quem tem aquela qualificação e já está na vida ativa, e qual é o perfil profissional que deve estar associado àquela qualificação. Este instrumento é um dos garantes da garantia da qualidade daquilo que fazemos. Sem um instrumento destes e deixando que os operadores fizessem aquilo que acham que devem fazer, teríamos um sistema desestruturado e onde ninguém conseguia aferir, ou pouco conseguiríamos aferir, daquilo que efetivamente acontecia. Os últimos 3 pontos que eu aqui vos trazia têm a ver com, e este estamos mais atrasados e tem que ser estratégico, um sistema de orientação que seja coerente e ajustado ao perfil individual de cada aluno. Uma das dificuldades que nós temos é nos jovens que terminam o 9º ano de escolaridade e que podem optar por estes caminhos e existir neste momento, devido a efeitos de demografia, devido a efeitos de formas de financiar tudo isto em função do número de alunos, um pouco à imagem do que acontece no ensino superior, uma luta terrível pela manutenção daquele aluno nas ofertas do estabelecimento onde ele fez o 9º ano de escolaridade. E isso faz com que ele não tenha acesso a um sistema de informação e orientação que lhe diga de forma clara e objetiva quais são todas as possibilidades que existem no território onde ele reside para poder prosseguir os seus estudos. E isto é algo que nós temos que conseguir desbloquear, porque este é um dos entraves que nós temos ao desenvolvimento do nosso sistema. Depois é preciso garantir de forma clara a permeabilidade entre quem acaba este percurso e o ensino superior. Se nós queremos promover a aprendizagem ao longo da vida, se já não temos momentos fixos e estanques de aprendizagem em determinados momentos da nossa vida, não podemos encaminhar os nossos jovens para este percurso e depois dizer que é por aqui que eles ficam, que têm que ir trabalhar só e que já não podem obter mais qualificação. Eles podem ir trabalhar, se for essa a opção deles aos 18 anos de idade, mas devem poder ter as condições para optar pelo ensino superior, um ensino superior que também se quer mais preocupado com as questões da empregabilidade, com as questões dos resultados de aprendizagem nestas várias vertentes que eu aqui vos falei, e estes jovens têm que ter formas de acesso desenhadas que tenham em conta as características daquilo que foi o seu percurso até ali. Muito importante para que isto tudo funcione de forma harmoniosa e integrada num Portugal que é desigual e que muitas vezes temos tendência para olhar para Lisboa e Porto e pouco mais do que isso. Temos que ter isto a funcionar de modo articulado em redes assentes nos atores locais, que têm que ser coordenados por quem representa os territórios, os municípios, mas que envolva todos os operadores de educação e informação, que envolva as empresas do território e que permita fazer diagnósticos de necessidades. Nós temos neste momento um sistema de antecipação de necessidades de qualificação que tira a fotografia nacional das necessidades, com base em informação estatística, mas que depois faz um aprofundamento regional envolvendo os municípios através das comunidades intermunicipais. Os municípios também têm aqui um papel importante no tal desbloqueio da orientação dos alunos. Eles podem ser fontes muito importantes de informação para levar os jovens a ter a maior quantidade de informação objetiva para poderem fazer uma escolha ajustada ao seu perfil. As empresas
que estão no sistema de forma macro também têm que estar no sistema de forma regional. E neste momento também estão a ser envolvidas. Se nós dermos estes 7 passos que aqui vos apresento, na continuidade dos que já temos vindo a dar em cada um destes eixos, nós estamos em condições de ter em Portugal um sistema de ensino e formação profissional dos mais avançados da Europa. E digo-vos isto porque tenho acompanhado muito perto o diálogo com países do norte da Europa, em particular com a Alemanha, em que muitas vezes passa para a opinião pública de que o nosso objetivo é copiar aquilo que eles fazem. Eles têm um sistema muito forte, têm um sistema que tem muitos anos disto, tem séculos disto, onde cerca de 70% dos jovens escolhe aquele caminho, mas o engraçado que as pessoas não sabem é que eles estão em parceria connosco para perceber como é que conseguem levar para o deles algumas das nossas características. A mais importante que eles não têm e que nós temos é que o nosso sistema de ensino profissional tem sempre associado a componente académica, a formação sociocultural e a formação científica, preparando ao mesmo tempo que prepara do ponto de vista técnico jovens para serem cidadãos e que tenham um conhecimento abrangente que lhes permitam ajustar os percursos que a seguir vão fazer. Na Alemanha isso não acontece. Eles são formados no sistema dual, literalmente para o posto de trabalho. Esta vantagem do nosso sistema é algo que nós temos e que devemos conseguir preservar e que devemos conseguir desenvolver. Temos para aprender com eles muito que tenha a ver com o envolvimento das empresas. Este caminho é um caminho que iniciámos não há 4 anos, mas em que nestes 4 anos demos passos que nós consideramos fundamentais e que temos a convicção de, se continuarmos nele, iremos conseguir ter resultados que façam os nossos jovens estarem mais bem preparados para iniciar a tal vida ativa que todos desejam. Muito obrigado pela vossa atenção.